Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do ESG, do Centro Espírita Antônio Martins. Nós, dando continuidade aos estudos semanais, nós estamos com o módulo 4, roteiro 4, que estuda o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, esse tópico, Progressão dos Espíritos. E nós vamos estudar mais detidamente o objetivo, desse estudo de hoje é estudar a escala espírita e como se dá em linhas gerais essa progressão dos espíritos. Então, os livros utilizados no estudo de hoje, a base está no Livro dos Espíritos, mas nós também utilizamos algumas mensagens do livro O Consolador, psicografado pelo Chico, do Emmanuel, o Céu e Inferno, alguns itens do Céu e Inferno, uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, e um tópico que o Emmanuel comenta, uma das questões do capítulo do Livro dos Espíritos, que está no livro Religião dos Espíritos. Então, antes de iniciarmos nosso estudo, eu vou ler uma mensagem a título de abertura, e como nós vamos falar de progressão dos espíritos, de evolução espiritual, achei pertinente a mensagem do Emmanuel, está no livro Pão Nosso, capítulo 178, intitulada Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis estar em mim. Paulo Filipenses 1,30. O Emmanuel comenta: em plena juventude, Paulo terçou armas contra circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição, para impor-se no futuro da raça. Pelejou para sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal do mais alto tribunal de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, com essa mensagem, nós iniciamos as reflexões desse tópico, do ESG, E nós vamos falar muito da progressão dos espíritos, e a gente vai ver que sempre esteve em nossas mãos a mudança, A mudança de classes ou de ordem em que estamos situados na posição espiritual, Então, vamos lá. Então, inicialmente, a questão 100, da questão 100 até a 113, na verdade, não são perguntas, são tópicos que Kardec faz essas observações preliminares antes de apresentar a escala espírita, em conjunto com os espíritos, que ele criou de maneira convencional em 3 grandes classes e subdividiu, conforme os pendores de cada espírito, com o método da observação e orientação dos espíritos. Então, da 100 a 113, na verdade, não são perguntas, essa noção, essas observações preliminares e a classificação de cada um. E a partir da 114 até a 127, ele trata do tópico progressão dos espíritos. Então nós vamos seguir a sequência que Kardec colocou no Livro dos Espíritos aí.
Dessas observações preliminares, ele coloca inicialmente que a classificação se baseia no grau de adiantamento dos espíritos, né, nas qualidades que eles já adquiriram e também nas imperfeições que eles ainda terão que se despojar. Mas fala que essa classificação não é estanque, né? Ela não tem nada de absoluta. Inclusive, ele fala também que os espíritos eles não se importam com essa convenção, né? Porque é puramente convencional essa nomenclatura e essa classificação. E ele coloca estudo nas observações preliminares na questão 100. Que para os espíritos o pensamento é tudo. Eles deixam a nós a forma e a escolha dos termos, as classificações, né? As palavras, assim, os sistemas. Então, com base nas características gerais dos espíritos, a gente fala escala espírita, mas ela vale para toda a humanidade, né? Lógico, independente da religião ou não religião que o indivíduo possua, ela é feita com base nas características gerais dos espíritos, encarnados e desencarnados, né? Então ela vale para todos nós, essas características que nós vamos estudar hoje. E Kardec ele faz questão de ressaltar ainda nas observações preliminares que ele não inventou os espíritos, né? E nem os seus caracteres. Ele viu e observou, né? E julgou pelas palavras e atos. Ele coloca mais de uma vez que, na verdade, a palavra, né, diz muito, né? O palavreado utilizado. Depois classificou por semelhanças, né? Baseando nos dados que eles próprios forneceram nesse estudo. E ele comenta que, com auxílio desse quadro da escala espírita, fácil é determinar a ordem, assim como o grau de superioridade ou inferioridade dos que possam entrar em relação conosco. E, por conseguinte, o grau de confiança ou estima que eles mereçam, né? E coloca uma coisa que eu achei bem, bem importante na questão da escala, né? Que ele fala que é a chave da ciência espírita, de certo modo, né? É a chave da ciência espírita. Porquanto, só esse quadro pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Mas esclarece ainda que eles não ficam, como nós vamos ver, exclusivos a uma só classe, ou uma só... Porque as características, eles podem ter características das diversas classes, certo? Ele deixa isso claro aí nas observações preliminares. Porque é gradual o progresso, né? Às vezes mais num sentido que em outro, às vezes mais em conhecimento, em ciência do que em moralidade, né? Ou vice-versa. Então ele pode estar em várias categorias. E através dos atos e linguagem que é possível fazer essa apreciação. E além disso que ele coloca, que a escala espírita nos propicia, né? Avaliar as comunicações espíritas, né? Fazendo essa reflexão em cima da escala, eu creio que nós podemos trazê-la para a nossa vida para outras coisas. Por exemplo, a escala, ela nos auxilia, nós vamos apresentar tópico por tópico, eu vou fazer umas leituras breves aqui das questões, das classificações. Ela nos apresenta nos facilita, né, o entendimento das diversas posições que as criaturas se encontram. Então, creio que isso nos possibilita desenvolver a tolerância com o outro, né, na posição que o outro se encontra, e sabemos, como nós vamos ver lá na questão 115 e 116 lá, que o destino de todos nós é a perfeição, né? É o determinismo divino. Então, assim, saber que existem esses diversos graus com características próprias de cada grau de moralidade, né? Isso nos auxilia a desenvolver a tolerância com o outro, coisa que nós precisamos muito hoje em dia, né? No Brasil e no mundo tão polarizado em diversos setores, né? E outra coisa também é que a escala espírita nos convida, né? Nos propicia traçarmos em nossa vida a nossa meta existencial, né? Porque, como veremos também mais para frente nas questões, o motivo da encarnação é isso, é progredirmos, né? Crescermos em conhecimento, em moralidade. E, então, ela, com base nas características de cada ordem, né? Quando a gente vê lá as características dos bons espíritos, aquilo não deixa de ser uma meta para a nossa vida, né? Para a gente buscar aquelas características e nos despojarmos daquelas características que não mais queremos, mas que ainda adotamos em nossa vida. Apesar de já conhecer as características dos bons espíritos, ainda não conseguimos nos despojar daquelas
características ainda das imperfeições em nossa vida, né? Então, isso são reflexões que a escala nos propicia traçar para a nossa vida. Inclusive, a Joana de Anjos tem um comentário falando que algumas pessoas, elas fazem a sua evolução espiritual através da arte, né? Do desenvolvimento da ciência, do belo, outros através da caridade, né? Do auxílio ao próprio, mas a grande maioria na Terra ainda é empurrado pelo sofrimento. Então, a gente desenvolvendo esse conhecimento, né? E realmente, como diz Santo Agostinho lá na 919A, né? Que o autoconhecimento é a chave para o progresso individual, né? Então, a gente fazendo esse trabalho, realmente tentando alterar os sentimentos e colocando em ação, né? Não só conhecendo e refletindo, mas também colocando em ação. Isso também, às vezes, nos poupa muitos sofrimentos futuros, né? Então, vamos iniciar, então, vou mostrar para vocês um resumo aqui da escala espírita, e nós vamos pontuar, vou pegar o livro dos espíritos, nós vamos pontuar um por um aqui. Então, Kardec, com base nas características gerais, ele dividiu em 3 ordens, né? É a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Então, que estão lá detalhado com as suas características e conceituações da questão 101 a 113. Né? Só trazendo para vocês aqui, quem tiver interesse, o Simão Pedro de Lima, né? Nosso amigo Simão Pedro de Lima, tem um estudo muito interessante e mais aprofundado do Livro dos Espíritos, e cada estudo é em torno de 1 hora. Então, só para vocês terem uma ideia, sobre a escala espírita, são 3 aulas, então são 3 horas, 1 hora e 10 cada um, mais ou menos 3 horas e meia só de escala espírita. Depois, o próximo tópico que nós vamos tratar, que é o progresso dos espíritos, ele tem mais 3 aulas, então mais 1 hora e pouco cada uma. Então, depois vocês pesquisem lá no canal do YouTube dele, quem tiver interesse, ele faz uma análise de questão a questão e faz link com outras questões do Livro dos Espíritos, faz link com o Antigo Testamento, como eu vou comentar mais para frente aqui. Então, é um estudo que vale a pena, porque aqui nós vamos tentar sintetizar e trazer a ideia principal desse tópico, né, desses 2 tópicos, tá? Vale a pena, gente. Então, vamos lá. Iniciando aí pelas características gerais da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Então, a primeira característica, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não os compreendem. E aqui eu lembrei de uma questão que a Cíntia trouxe para nós no estudo que ela fez semana passada, das provas de existência de Deus, né? Que ela trouxe a questão 11, exatamente isso, dessa característica de imperfeição e de ainda estarmos ligados, né? A questão é essa que ela trouxe, ó. Será dado um dia o homem a compreender o mistério da divindade? E a resposta é assim, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Aí ele o verá e compreenderá. Então, assim, nós espíritos que estamos na terceira ordem, a gente ainda tem, né, a predominância da matéria sobre o espírito. Então, a gente ainda não compreende a Deus. E ele traz isso nas características gerais, que a gente tem intuição, mas ainda não compreendemos. Mas aí ele coloca ainda nas características gerais de que nem todos são essencialmente maus. Ele já inicia falando as diferenças que nós vamos tratar em cada classe ali, né, que são 5 classes na terceira ordem. Alguns mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Então, de novo, aqui ele comenta, ó, na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. De conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. E olha que interessante que isso aqui tem relação com o próximo estudo da Francine, semana que vem, né? Que ela vai falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida e pensamentos. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo constitui incessante tormento, porque os faz experimentar as angústias e inveja que o ciúme pode causar. Então conservam lembrança e percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Então eles sofrem, né? É aquele que não suporta ver a felicidade do outro, né? Ele quer que o outro sofra igual a ele. Então estão todos aí englobados nessa terceira ordem.
dos espíritos imperfeitos, né? E aí, eles podem compor as 5 principais classes que nós vamos falar brevemente as características de cada uma, certo? Essas são as características gerais. Então, a 10ª classe dos espíritos impuros. Esses são inclinados ao mal, de que fazem objeto das suas preocupações, né? Dão conselhos ruins, né? Maus conselhos, sopram discórdia e desconfiança, se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Então aí entra o estudo da Francina, né? Para induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. E olha uma característica importante que dá para a gente perceber nas comunicações, é que a trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, nos espíritos impuros. Geralmente em grosseria e trivialidade nas manifestações, né? Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo, né? Às vezes iniciam uma comunicação que parece sensata, mas logo não se sustenta, né? Eles eram tidos por alguns povos como demônios, maus gênios. Fazem o mal por prazer, a mais das vezes sem motivo. Quase sempre escolhe suas vítimas entre pessoas honestas. São os flagelos da humanidade. Pouco importando a categoria social que pertençam e o verniz da civilização não os forra o opróbrio da ignomia. Então, essa é a 10ª classe de espíritos impuros. E geralmente são os que mais estão, né? Porque a gente tem que lembrar a característica ainda do mundo de provas e expiações, que é a predominância do mal, né? Então, esses espíritos, às vezes, são os que mais estão aí. Então, na verdade, sim, a gente sempre tem em mente que eles vêm nos induzir, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente atrai com os nossos pensamentos, né? Como nós ainda temos imperfeições, né? Orgulho, egoísmo, vaidade. Então, às vezes, com os nossos pensamentos a gente atrai, né? A gente não pode também transferir a responsabilidade, né? Só para os espíritos impuros, né? Da nossa estagnação de evolução, né? Então, aí nós passamos para a 9ª classe, que são os espíritos levianos. Então, os espíritos levianos, a característica marcante deles é a inconsequência. Eles não são malévolos, mas brincalhões, né? Que brincalhões nós precisamos fazer a distinção entre o bom humor, né? Que existem bons espíritos bem-humorados, da ironia, né? Da ironia agressiva, através da linguagem que a gente identifica, como Kardec coloca, né? Que eles brincam com coisa séria, né? Com as desditas alheias, eles se manifestam de forma jocosa, né? De forma jocosa de falar que eles têm. Então, Kardec coloca assim: irrefletidos e zombeteiros, metem-se em tudo, respondem sem se incomodarem com a verdade, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, induzir maldosamente em erro. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, diabretes. Ele fala aqui que, ele ainda coloca nessa característica dessa classe, que muitos espíritos superiores às vezes se utilizam deles, né? Muitas vezes os empregam, como fazemos com nossos servidores, no sentido que eles estão ligados mais, em comunicações com os homens. A linguagem que serve é espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Se tomam nomes supostos, né, que às vezes nas comunicações dá nome de personalidades, é mais por malícia do que por maldade. Então essa é a 9ª classe de espíritos levianos. Então é interessante a escala que a gente vai analisando as características de cada um, né? Vocês viram aqui as características dos impuros, né? A gente vai vendo, pelo menos eu fiz essa reflexão quando eu estou fazendo o estudo, no meu modo de pensar ainda nas coisas da vida, se ainda trago, né, quais as características, ainda trago não, né? Quais dessas características que eu ainda estou alimentando, né? Mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, ainda alimento. Então, essa reflexão tem que ser diária, né? Faz parte do autoconhecimento, né? Da autotransformação. E aí vamos para a 8ª classe, ou melhor, é isso mesmo, 8ª classe, que é espíritos pseudo-sábios
ou dependendo da tradução, espíritos dispõem de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos de diversos pontos de vista, a linguagem aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às capacidades, mas em geral não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros absurdos no meio, nos quais penetram presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, os espíritos pseudo-sábios, o Simão comenta lá que, né, faz a conceituação de que seriam os mais perigosos nas comunicações, né? São os lobos em peles de cordeiro. É uma classe ardilosa, né, que alimenta orgulho. São espíritos manipuladores. Muitas vezes, mas a gente tem que fazer essa também, né, como eu disse, de sempre fazer essa análise em nós, né? Então, por exemplo, a questão de ser arraigado em nossos pontos de vista, né? Isso é característica de espírito pseudo-sábio, né? De não aceitar a opinião alheia, por exemplo, de já ficar agressivo quando alguém discorda do seu ponto de vista de determinado assunto. Então, são coisas que nós devemos observar em nosso comportamento, né? Porque faz parte dessa classe aí. Espírito bom, né, não se incomoda em ser questionado, né? Você vê que nós vamos ver até nesse tópico mesmo, mais para frente, que Kardec insiste às vezes na questão e eles respondem de bom grado, né? Os espíritos pseudo-sábios, quando são questionados, eles se irritam, né? Então, a sexta classe, aí tem a sétima classe de espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem e nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum de humanidade. Quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então, os espíritos neutros, mas a gente tem que analisar, que senão, que eu não vou trazer um tópico aqui do céu e inferno, que dá para a gente fazer o link com essa classificação aqui. Se não fazemos o bem, acabamos permitindo a ação do mal. Então, isso tem lá no Código Penal da Vida Futura, o capítulo 7 lá do Céu e Inferno, o item 6, que traz pra gente isso aqui, ó. O item 6 fala assim, ó: o bem e o mal que se faz são produtos de boas ou más qualidades que possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante sua vida terrestre. Isso é sério, né, gente? Isso é sério. Então, porque a gente ainda é característica de imperfeição dentro da classe de espíritos neutros, não fazermos todo o bem que poderíamos fazer. Então, por último, a última classe dentro dos espíritos imperfeitos, nós temos aí os espíritos perturbadores, que Kardec coloca que eles, propriamente falando, não formam uma classe distinta das outras, né? Pode ter espírito perturbador que está dentro da classe dos impuros, que está dentro da classe dos levianos ou dos pseudo-sábios. Ele coloca isso aqui, que podem caber em todas as classes. Manifestam geralmente por efeitos físicos, sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos. Isso aí é a terceira ordem, então, certo? Então, vamos analisar agora a segunda ordem e as suas classes. São 4 classes, né, na segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Então, os bons espíritos é exatamente ao contrário ainda da classificação dos imperfeitos. Ó. Predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento, porque mesmo entre esses espíritos bons existem diferenças, né? A gente vai ver que isso não acontece nos espíritos puros. Mas mesmo entre os bons espíritos existem diferenças no adiantamento que eles alcançaram, né? Dentro de cada classe ele faz algumas diferenciações. Então, uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. E os mais adiantados reúnem-se o saber e as qualidades morais.
não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência, na forma e na linguagem, como nos hábitos, entre os quais descobrem mesmo algumas das suas manias. Que se eles não tivessem manias, né, não tivessem hábitos, nem traços de existência corporal, eles seriam puros, né? Aqui já é um pouco diferente, ó. Aí a questão 11 falou, aqui eles já compreendem Deus e o infinito. Então, é porque eles já não estão com o véu da matéria, né? O espírito predomina sobre a matéria. Já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, eles já estão cumprindo o item 6 lá, né? Do céu e inferno. Do Código Penal da Vida Futura lá. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é forte e fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos. Então vamos nos analisando aí. Quando a gente vai falando aqui, quando a gente começa a ler, a gente fala assim, eu acho que eu sou espírito de segunda ordem, né? Mas aí vão analisando. Eu cheguei a crer que eu não sou, estou lá na terceira ordem, lá nos inícios das classes lá. Porque vejam bem, olha só, o que não perturba eles? A inveja, remorso, nenhuma das mais paixões, né? Incomodam. Então, nós realmente, nada disso nos incomoda, né? Mas é uma característica interessante. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, ainda estão sujeitos a encarnações, né? Exceto aí a classe dos superiores, que nós vamos ver, que tem exceção. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que eles se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Então, Francine talvez deva abordar um pouco disso aqui lá na influência dos espíritos, né? Quando encarnados são, então vamos analisar aí, ó, dar algumas características quando encarnados são, para ver se vocês acham que vocês se encaixam. Às vezes tem alguém que se encaixa, né? Não vai se melindrar porque é bom espírito, então, se eu falar que todos nós, né, como vários colegas em vários estudos falam, todos nós somos espíritos de terceira ordem. Eles falam isso porque bom espírito da segunda ordem não se melindra, né? Quando é chamado de espírito de terceira ordem. Por isso que eu cheguei à conclusão que é isso. Então, quando encarnados, são bondosos, benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem egoísmo ou ambição. E não experimentam, olha isso, ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, se alguém se identificou e quiser colocar no chat aí para a gente saber quem é, fiquem à vontade. Tá? A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças julgados como bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Então, essas são as características gerais dos bons espíritos. Agora nós vamos ver a classificação que Kardec coloca, né? Agrupando-os mais pelos seus pendores, né? Pelas suas preferências morais. São 4. Então, inicialmente, aí, iniciamos com a quinta classe, que são os benevolentes. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido material, ou melhor, intelectual. Então, eles se preocupam mais em auxiliar os humanos, mas eles desenvolveram mais o lado moral. Essa é a quarta classe, né? Quinta classe. Qualidade dominante seria bondade, né? A quarta classe, que são os espíritos sábios ou de ciência, dependendo da tradução. Eles se inclinam mais para as questões de ciência. Kardec coloca assim, distingue-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupa-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para os quais tem maior aptidão. Entretanto, isso aqui é importante, porque a gente, não necessariamente porque o espírito tem o pendor para a ciência, ele não é um bom espírito, né? E quantas vezes nós vemos encarnações de espíritos que se dedicam, né, às várias ciências na Terra para o progresso da humanidade em geral, né? Às vezes abdicam da própria vida para o progresso da humanidade, né? Podemos citar vários, né? Então, entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos.
Aí a terceira classe seria os espíritos de sabedoria, que as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, ainda não possuem conhecimentos de tudo, né? São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto entre homens e coisas. Então, são a sabedoria. Ele une esses dois, né? Capacidade intelectual e moral para fazer um juízo reto das pessoas e das coisas. Mas ainda não tem conhecimento ilimitado. E por último, a classe dos bons espíritos, ele coloca os espíritos superiores, que eu disse que ele coloca aqui como exceção da questão de passar por prova, né? Eles encarnam de maneira excepcional. Ele fala no final aqui da característica. Então ele coloca assim, espíritos superiores em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre, ou seja, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente, ou seja, constantemente, né, digna e elevada, e muitas das vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Comunicam-se de bom grado. Essa aqui é a diferença do pseudo-sábio, às vezes, né? Que o pseudo-sábio é mal-humorado, às vezes, de ser questionado. Comunica-se de bom grado, sempre de forma paciente, né? Os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-las, afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. É muito completo, né, a conceituação que Kardec coloca, e assim, a gente está fazendo esse estudo de uma maneira mais breve, né, mais concisa, então por isso que às vezes vale uma análise detida aí de cada conceituação, cada palavra, né? Isso o Simão faz lá para quem puder. E aí vem a exceção que ele fala, ó. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. E quantos aí, né, que vêm e por décadas, às vezes séculos, né, são para nós inspiração, modelos a ser seguidos, né? E aí, por último da escala, Kardec traz aí para a gente a primeira ordem, que é dos espíritos puros. E a gente percebe no livro dos espíritos lá que, enquanto as características gerais das outras duas ordens são maiores, são várias conceituações, somente um parágrafo realmente é bem conciso a conceituação dos espíritos puros. Então, vamos lá. Caracteres gerais dele, em 2 linhas ele fala. Nenhuma influência sobre a matéria, 0. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Só isso que ele fala. Ele não traz mais nada. E aí ele fala que a classe é a única, né? Primeira classe, classe única. Que ele coloca algumas características, né? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala, esses outros graus que nós já falamos aí. E se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. Então, o espírito puro não reencarna, não está sujeito à reencarnação. E essa parte aqui que realmente, até o Simão comentou que a gente não tem noção ainda, né? Eu, pelo menos, não tenho noção também. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Se alguém quiser colocar o que entende disso aí pra gente, né? É uma coisa que, de repente, falta-nos comparação aí para fazer uma análise, né? Então, gozam de inalterável felicidade. Felicidade não muda, né? Porque não se acham submetidas às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona a transcorrer numa perpétua contemplação. Às vezes, diferente da felicidade que, às vezes, ainda nós temos a noção aqui quando encarnados, né? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores e auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões.
Isso aqui, essa última parte aqui agora que ele comenta, realmente é consolador saber que Deus sempre permite, né, que espíritos desse grau estejam sempre ao nosso lado, né? Basta que estejamos, né, de uma forma pedindo auxílio e vibrando positivamente, que eles estão a nos intuir e a nos auxiliar em nossas provas, né? Ele coloca: assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Então, ou seja, para eles nos orientarem e nos ajudarem a suportar as nossas provas e as expiações, né, quando usamos mal o nosso livre-arbítrio, é uma ocupação gratíssima. Vejam, a ocupação deles é fazer o bem e nos orientar, né? São designados, às vezes, por nomes de anjos, arcanjos, serafins. Podem os homens pôr em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E aí ele encerra a classificação da escala espírita, né? Nessa questão 113. Então, muito bom, né? Bem, falei de forma breve aqui para dar tempo de falar do outro tópico. Eu achei até bastante material nesses dois tópicos que eles terem colocado juntos, né? Que agora a gente vai tratar das questões do progresso espiritual, mas é muito interessante, né? E nos auxilia muito em nosso crescimento, ter conhecimento da escala espírita, né? Então vamos iniciar então as questões aqui voltadas ao progresso dos espíritos, que ele inicia na 114. Então, a 114, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Essa é a questão 114. E a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior, que agora a gente já conhece as ordens, né? De uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, e aí vou trazer para nós aqui, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel comenta, tem um comentário sobre essa questão aí. Chama Contigo, porque aqui ele fala que com as nossas experiências, nosso conhecimento, nós vamos nos melhorando, né? Então, está em nossas mãos o nosso melhoramento. E esse capítulo 87 da Religião dos Espíritos, ele faz esse comentário, ele coloca várias questões das nossas experiências, né? Da nossa encarnação. Ele coloca assim: a lei protege, o lar acolhe, a família une, o tempo concede. Ele vai falando várias experiências nossas de crescimento na encarnação, né? O obstáculo desafia, o amigo ampara, o adversário incentiva, o afeto nutre. Ele vai, e no final ele coloca assim: o mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, é problema contigo. E em toda circunstância depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para a glória da vida ante a glória de Deus. Então, esse é o comentário do Emmanuel dessa questão. A gente vê que o processo evolutivo, né, parte da própria individualidade, né? A gente se melhora por meio do desenvolvimento do nosso próprio conhecimento, né? E aí a gente pode fazer um link aqui com a questão 738 também do Livro dos Espíritos, que ele trata lá da lei de destruição, que ele fala da questão do conhecimento para o progresso, né? Deixa eu buscar lá para nós aqui. Aqui, o 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Foi a pergunta. Aí os Espíritos respondem: pode e o emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, quer dizer, a gente conhecer o bem e o mal, e através desse conhecimento a gente faz o nosso progresso, né? O homem, porém, não aproveita desses meios. Aí não é necessário que seja castigado no seu orgulho e tal. Então a gente vê aí que o desenvolvimento do nosso próprio conhecimento que faz a nossa melhoria, né? Essa questão. E aí vem para 115, que é sensacional, essa questão 115, que é conhecida de muitos já, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons ou maus?
Ela é um pouco longa, eu vou colocar, depois eu tiro pra gente trocar uma ideia sobre ela, né? A gente analisa alguns tópicos dela. Que ela é meio longa, eu vou ler e a gente volta depois. Então, ó, deu a resposta dos espíritos, né? Se eles terão sido criados bons ou maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição da prometida felicidade. Então vamos analisar que tem muita informação aí, gente. Então, vou voltar aqui só na pergunta, né? Então vamos fazer algumas análises aqui nessa 115. Então essa 115, ela é aquele todos foram criados simples e ignorantes, né? Todo espírita conhece essa resposta, né? Ela demonstra a equidade de Deus, né? Que não há privilégios na criação divina, que o ponto de partida é o mesmo para todos nós, né? Criados simples no sentido de únicos, né? De indivisíveis, e ignorantes no sentido estrito da palavra ignorante, né? De ignorar, de desconhecer. E essa missão que ele fala aí, cada um deu determinada missão, né? Que é missão diferente, né? A missão no sentido de cada um cuidar da sua própria evolução espiritual. Cada um é responsável pela sua própria missão espiritual, né? Mas aí a gente vai fazer um link com cada um é responsável pelas suas provas, com o item 21 lá do Céu e Inferno de novo. Vamos voltar no Céu e Inferno aqui. Que é bem interessante fazer esse link aqui, com cada um é responsável pela sua própria prova. Ele fala isso no capítulo 7 lá do Céu e Inferno, ó. Ninguém é responsável senão pelas próprias faltas, ou pelas suas faltas pessoais. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros. Tem duas exceções, a menos que lhes haja dado lugar, seja provocando-os com seu exemplo, seja não os impedindo quando tinha esse poder. Vocês entenderam a gravidade disso aqui? Do nosso modo de vida e de como vivemos a nossa vida? Ou seja, a gente é responsável. É a exceção, né? A exceção à regra de que cada um é responsável pela própria evolução espiritual, pela própria falta, né? A gente é responsável pela falta do outro se a gente provocou aquela falta com o nosso exemplo, gente. Dá para imaginar a seriedade de um negócio desse aqui? Então, essa questão da missão aí, né? De cada um ser responsável pela própria missão. E essas provas que ele fala aí, né? Aqui, ó, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, essas provas são necessárias, são as oportunidades do nosso aprendizado, né? São os elementos necessários para as nossas experiências. E aí essas provas, nós podemos fazer link com 3 questões do Livro dos Espíritos, de forma breve, né? Para a gente, depois vocês podem fazer um estudo melhor delas, que é a 132, né? Que é necessidade da reencarnação aqui, né? Objetivo da encarnação, não da reencarnação, da encarnação. Objetivo da encarnação. Deus lhes impõe a encarnação dos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Visa ainda outro fim, encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, e vai, né? Depois, essa é uma, né, dos objetivos, essas provas. Então, a encarnação, o objetivo dela é o progresso espiritual. A questão 230, que é bem interessante e corrobora essa questão da necessidade da encarnação e também da reencarnação, né, como experiência, que a 230, ela fala exatamente assim: na erraticidade o espírito progride, no mundo espiritual, né, o espírito pode progredir? E a resposta é pequena: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, quer dizer, é aqui, né? A importância, o mundo espiritual é para você conseguir conhecimento, né? Estudo, mas realmente é aqui que a gente põe em prática.
o aprendizado. Então, a necessidade aí da reencarnação, né? Da encarnação da reencarnação. E a 258, por último, ele fala, quando na erraticidade, no mundo espiritual, né, antes de começar a existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá na vida terrena, e aí os espíritos respondem que nós escolhemos. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Nós vamos falar mais do livre-arbítrio lá na 122. Então, gente, e por fim, nessa resposta aí, essa parte final aqui, que é bem interessante, que ele fala, uns aceitam submissos, né, as provas, e chegam mais depressa à meta, e outros só suportam murmurando. Então, eu achei muito interessante, trouxe uma palavra aqui que o Simão trouxe lá no estudo dele, que eu achei legal demais essa palavra aqui, porque eu me identifiquei, eu acho que muitos de nós se identificam, que ele tem um amigo que tem o hábito de criar junções com as primeiras sílabas das palavras, não sei se alguém já ouviu ele contando isso. E aí ele fez a junção criando a palavra muquerela. Muquerela são 4 sílabas, né? Mu, de murmurar, que, de queixar-se, re, de reclamar, e lá, de lamentar. Então ele coloca aí, né, que nós temos que deixar de ser muquerelas, né? Nós só nos queixamos, reclamamos, murmuramos e lamentamos, né? Então nós não devemos ser refratários do nosso processo evolutivo, gente. E é exatamente o que os espíritos respondem aqui, né? Que a gente permanece, agindo dessa forma em nossa vida, murmurando de tudo, e isso é um hábito difícil de largar, né? Até nas coisas corriqueiras mesmo da vida. Façam essa análise durante essa semana para vocês verem que é uma coisa corriqueira da nossa vida, né? Reclamar de tudo, reclamar da política, reclamar de tudo, né? Enfim, isso, a gente agindo dessa forma, a gente permanece afastado dessa perfeição e dessa prometida felicidade aí, né? Que está só com os espíritos bons, né? Ainda estamos lá. Na questão à frente a gente vai ver que a gente muda de classe, mas demoradamente, né? Então essa é a questão 115. Vamos seguir aqui mais umas, então. Então eu trouxe ainda 3 aqui que eu achei importante. Eu não trouxe todas do tópico, né? Porque senão ia ficar muito longo. Então tem a 116, que também é bem legal. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ele responde, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, essa que ele fala que é demoradamente. Mudam de ordem, mas demoradamente. Então aqui a gente vê que o determinismo da lei de Deus é a evolução, né? Essa resposta é bem legal por isso, né? O determinismo de Deus é a lei da evolução, do bem, do amor, né? E ele faz, a gente pode fazer o link aqui, que eu não vou ler, depois vocês leiam lá, com as questões, essa questão 116, dá para fazermos os links com a questão 1006 e 1007 do Livro dos Espíritos, que o Espírito São Luís é que responde lá. Que são questões muito legais. Não sei como é que nós estamos de tempo aqui, se dava tempo. Eu acho que eu já estou com o tempo avançado, não vou ler não, vou continuar para a gente conseguir acabar. Então depois vocês leiam lá a questão 1006 e 1007 de São Luís, que dá para fazer o link aqui com essa que os espíritos não se conservem eternamente nas ordens inferiores. Então a 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Aí eles respondem que certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Então aqui nós temos 2 elementos para a gente analisar de forma rápida para essa maior progresso, né? Para a gente chegar à perfeição mais rapidamente. Que é o desejo, né? A vontade nossa do Espírito, né? Trazida por Emmanuel lá no capítulo 2 do Pensamento e Vida, que ele tem um capítulo intitulado Vontade, que é bem interessante de fazer a leitura, não vou ler por causa do adiantado da hora. E também a submissão à vontade de Deus, ou seja, o cumprimento das leis de Deus, né? Como dizia o Cristo, né? Não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a 118, podem os espíritos degenerar? E a resposta é, não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição, e concluindo essa prova, ele fica com a ciência que dia de ver e não esquece. Aí vem essa resposta que todo mundo conhece também, né? Ele pode ficar estacionário, mas ele não retrograda. Essa está na 118. E as 2 últimas, gente, desculpem aí a demora, é bastante matéria, bastante questões interessantes, né, nesse tópico. Nós temos aqui uma que é desdobramento da outra, que é a 121 e a 122. Ó. 121, Kardec pergunta, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal?
Então, a primeira ele responde, a 121. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o mal quanto para o bem. Os que são maus assim se tornam por sua própria vontade, vontade própria. Mas Kardec não ficou satisfeito, né? Ele fez um desdobramento aí. Se na origem, né? Como os espíritos podem, na sua origem, quando ainda não têm consciência de si, mesmos gozar da liberdade de escolha, há neles algum princípio ou qualquer tendência que os encaminhe para a senda preferência de outro, ou para o bem ou para o mal, né? E a resposta vem falando assim, o livre-arbítrio se desenvolve, essa questão é bem profunda, viu? Ela demandaria um tempo para a gente analisar, dá para fazer link aqui com uma questão que eu vou passar para vocês lerem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, está fora dele, nas influências a que cede, em virtude da sua livre vontade. Isso aqui a Francine deve trazer para nós, né, que é a influência. Né? A gente cede às influências, né? Mas depende da nossa vontade, certo? É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, o Simão ele faz uma análise de 1 hora só sobre esse simbologismo aqui do Gênesis, que os espíritos trazem no final dessa resposta da 122, que é muito legal esse simbologismo, né? Que ele faz com Adão e Eva lá, a questão de comer o fruto. É muito interessante esse simbologismo que ele faz, que trata da parte final da resposta da 122. E aqui também tem uma questão, depois se vocês quiserem ler, é a questão 132 do livro O Consolador, do Emmanuel, que trata da questão do determinismo e livre-arbítrio, que é bem interessante também. E aí ele fala de onde vêm essas influências. Ele fala dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e se rejubilam-se ao fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar com a figura de Satanás. E a 122b pergunta se essa influência dos espíritos imperfeitos em nosso progresso só acontece na origem do espírito. E os espíritos respondem que não, acompanham na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Também a Francine deve tratar alguma coisa nesse sentido, né? Deve ser um estudo interessante semana que vem. E é isso, gente. Eu espero que... Desculpe a correria, não sei se deu para passar assim, eu quis passar a ideia principal dos 2 tópicos, né, da escala aí, como se dá essa progressão, mas eu espero que tenha sido útil. Para mim foi muito útil. A gente vê que Deus é muito bom conosco, que Ele deixa a nossa progressão, o nosso progresso espiritual em nossas mãos, né? Depende somente de nós, gente. Eu trouxe a mensagem final, eu vou ler com calma aqui para a gente terminar, que ela é intitulada Purificação Íntima, e está no livro Caminho, Verdade e Vida. Tá? Eu vou ler para a gente finalizar então. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar e aceitar as verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação em si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo,
porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, que Jesus nos abençoe, nos intua em nossa jornada de crescimento para Deus, né? E que possamos ter aí uma ótima semana. Eu agradeço a paciência de todos e até o próximo estudo.